de dinossauro, fósseis de alguns animais, que se eles tivessem morrido de forma natural, eles teriam morrido e ficado na horizontal. E aí, aos poucos dos anos, iam sedimentando novas camadas de terra, novas camadas de solo, mas eles estariam na horizontal. E o que eles não entendem é por que que eles encontraram muitos desses animais na diagonal, na vertical, né? E o que eles entendem é que a única coisa que pode explicar eles estarem nessa posição é há um fenômeno abrupto na natureza que deve ter acontecido naquela época, que, que veio um montante de terra muito rápido. E a única coisa que poderia ter feito isso era um movimento de água muito grande. E eles estavam falando justamente sobre a possibilidade realmente do dilúvio, né? Os geólogos ali discutindo, né? E somente um dilúvio, algo, né, muito grande na Terra, que pudesse ter feito esse movimento. E quando eles comparam a altura do solo, é a mesma altura onde esses animais estão lá, né, nessas inclinações verticais, a mesma época está registrada em outras regiões do mundo também. Então eles falam, olha, algo aconteceu muito forte no planeta todo, né, durante esse período aqui, né, na formação do solo aqui, é o que parece registrado ali, sabe? Então, assim, e não eram religiosos, né? Não eram cristãos, não era, né? Eram geólogos, né? Eram cientistas que estudavam solo, né? A geologia da Terra. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. que te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, estamos aqui reunidos em Teu nome, Pai, para estudarmos a Tua palavra e aprendermos, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nós e colocar dentro do nosso coração, da nossa mente, para passar aos outros aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Pai. Aquilo que o Senhor quer que nós aprendemos para prosseguirmos, ó Pai, com o ID que o Senhor nos ordenou e nos determinou para que possamos a ser, Senhor, teu servo, Pai. Abençoa cada um que vai participar hoje desse devocional, que cada um, Senhor, esteja com o coração, com a mente aberta, Senhor, para receber a tua palavra e fazer bom proveito dela, Pai. Visita, Senhor, lá o meu amigo Fábio, lá nos Estados Unidos, a Tamires, na Bahia, o Lucas também. Visita todos aqueles que participam desse devocional, Pai. Enche eles da tua graça, da tua unção, Pai. Coloca o teu amor no coração de cada um deles, ó Pai. Que eles possam estar revestidos de poder, Senhor. Que eles possam estar cheios da tua graça, da tua unção. Para que possam transmitir aquilo que é bom aos nossos corações, para que possam ser discernidos, Senhor, aquilo que o Senhor pretende para nós, Pai. Abençoa os nossos familiares, nossos parentes, nossos amigos e até os nossos inimigos, Pai. Eu desejo tudo de bom para todos, ó Pai. E o Senhor tem o melhor para nós. Ó Pai, também vou orar agora e interceder pelo Nino, Pai, amigo do Fábio, Senhor, que há pouca idade, Senhor, sendo atleta, Pai, teve um, um ele sofreu, Pai, um AVC. Eu peço, Senhor, que o Senhor esteja trabalhando na vida dele, que ele consiga novamente, Pai, a recuperar os movimentos normais que o ser humano tem que ter, Pai. Que nessa idade, Senhor, ele possa se recuperar gradativamente, Senhor, na tua direção. Eu sei, Senhor, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que isto, Senhor, faça com que ele reconheça que só o Senhor é Deus, Pai. Tudo está em tuas mãos. O Senhor é o Criador de todas as coisas, que o Senhor pode transformar a vida, restaurar a saúde dele, Pai. Abençoa ele, Pai, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amanhã minha netinha, a Beatriz, faz mais uma primavera, né? Ela faz tempo que eu não a vejo. Também faz tempo que eu não vejo o James, viu? O James está meio desaparecido. Não sei onde é que ele anda. Mas
Amanhã eu vou orar pela minha netinha Beatriz, se Deus quiser. Quero vê-la. Se o meu filho vê esse devocional hoje, que ele amanhã apareça. Amém, Lucas? Fábio, Lucas e Amém. Tamires. Nós estamos em Gênesis capítulo 7. Temos aqui 24 versículos. Vamos dividir aí. Cada um lê um pedacinho. E a gente vai destrinchando aqui o que aconteceu no passado. Eu Lê vou até ler, o vou 16, ler seu até o... Marco. Depois, Tá bom, se a eu Tamires leio quiser sim. ler, ela lê o restante, 17 até o final. Tudo bem. Senão eu leio aí. Noé e sua família entram na arca. Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te sei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda substância que fiz. E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé e seus filhos e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entrou Noé, e Sem, e Cão, e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé, e as 3 mulheres de seus filhos com ele na arca. Eles e todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se roja sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, todo pássaro de toda qualidade, e de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne, entraram como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor fechou por fora. Amém? Rapaz, que projeto magnífico, hein? Que projeto é esse, rapaz? Já nessa época, Deus mandar um ser humano, né, que não era engenheiro, que não era construtor, construiu um grande navio, né? Deu o nome de arca, mas era um navio, era com repartimentos, para agasalhar e receber todos esses animais. E não só os animais, além de todos esses animais, tinha que ter alimento para dar manutenção a esses animais, para
para alimentá-los durante 40 dias. E Deus aqui, ele dá todas as coordenadas para Noé, né? As medidas para construir essa grande arca. Diz que ele levou 120 anos para construir esse navio. Não foi fácil, não, hein? O homem era determinado. E assim, amados, nós temos que tomar tudo essas coisas como exemplo em nossas vidas, viu? Que o tempo de Deus é o tempo de Deus. Muitas vezes a gente quer as coisas do dia para a noite, na hora. A gente não tem paciência, não quer esperar, mas é tudo no tempo do Senhor. Quando Noé construiu essa arca, ele levou 120 anos para construir. Foi um tempo bem razoável, né? E a paciência, e a determinação. Dizem, tem livros, né, que conta que, e filmes também que eu já li, que as pessoas faziam chacota, desfazia dele e chamava ele de louco. Como é que você vai construir um negócio? E ele falava do que ia acontecer, mas ninguém acreditava, né? Que também nunca tinha chovido tanto na terra daquela forma. Então, as pessoas, amado, é como hoje, né? Se Jesus falou que vai voltar, nós temos que acreditar. É preciso ter fé, sabendo que ele realmente vai voltar. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas ele vai voltar. A mesma coisa foi aqui. Ele falava que ia haver um grande dilúvio e as pessoas não acreditavam. Hoje é a mesma coisa. Nós estamos falando, meus avós falavam, meus bisavós falavam que Jesus ia voltar, mas a gente não sabe o dia nem a hora. Mas ele vai voltar e eu creio nisso. É por isso que eu estou aqui sentado, lendo essa palavra com vocês, porque eu creio que ele vai voltar. E eu estou esperando. Quem quiser falar alguma coisa também, está com oportunidade. Tamires, Samuel, Lucas. Eu acho que Noé também, eu tava lendo aqui nas notas aqui, que Noé também representa a salvação, né? A destruição do mundo. Ele também faz uma referência ao que Jesus Cristo vai fazer lá na frente, que é o resgate, né, da humanidade. Então, quando Deus vem e manda as águas, né, o dilúvio, tudo, Noé é a esperança, né, do homem. E é engraçado, né, que ele vai falando, né, dos animais, né, que vai se separando aqui de sete em sete, manda colocar um imundo, né, um animal, é, mais dos animais imundos. E aí, tava estudando isso aqui esses dias, me fez recordar. Lembra que a gente tinha comentado lá que eu encontrei aquele rapazinho muçulmano, né? E ele tinha comentado que ele, por que que ele não comia porco, né? Sim, Os porcos, segundo o que ele entendia, eram as fezes desses animais que se tornavam porcos, que aí ia virar comida para esses próprios animais durante o dilúvio, né? E ele falou que isso estava no Alcorão, né? E aí fui buscar lá com ele, aí mostrou que isso aí era uma tradição, né? Era uma coisa que era falada, na verdade, era uma crença popular, né? Não era, não estava lá no livro deles também, né? Mas é uma das formas deles, de forma, através de tradição, né? Através do boca a boca ali, amedrontarem, né, o povo para não comer a carne de porco, né? Mas me lembrou esse detalhe também. é isso aí. E aqui vem a... Fala, Lucas. Pode terminar. Não, só ia falar aqui da família de Noé aqui, né? Dos três aqui, que depois vai se desenrolar essa história toda aqui. Mas pode comentar, Lucas.
Então, no meu processo de aceitar Jesus, né, eu lembro que uma vez eu peguei me questionando, né, porque eu tinha visto algum vídeo falando sobre isso, né? Porque se você pegar na Bíblia, aí tem todas as medidas, né, que tem a arca, tudo certinho. E muita gente se questionava, né, por exemplo, um questionamento estúpido, mas que algumas pessoas fazem, é que como que Noé foi buscar, por exemplo, um urso polar que está do outro lado do mundo para pôr na arca? Outros questionamentos eram tipo, como que ele colocou a girafa, que era gigante, que não caberia, segundo as medidas? E aí as pessoas usavam essa parte da história bíblica para poder questionar a veracidade da Bíblia, né? E, cara, o Igor, meu sogro, ele me mostrou uns vídeos de um cara, se eu encontrar, eu vou procurar esse vídeo e mandar para vocês, é muito interessante. Ele explicando como que foi, né, na verdade, a funcionalidade da, dessa construção dos animais vindo, né, tudo como foi, né? E eu lembro assim, eu vou ser bem rápido, uns exemplos que ele deu, por exemplo, a questão dos animais, né, Noé não teve que ir buscar os animais. Jesus enviou os animais até Noé, né? Então, assim, a pessoa questionar, e os animais estavam do outro lado do planeta? Bom, essa já é uma das coisas, né? Noé não teve que buscar os animais que vieram até a arca, com o comando de Deus. Outro questionamento que as pessoas tinham é como que com tanta espécie no mundo, por exemplo, tinha pássaros aí que era 7 de cada espécie. Então, como que caberia tantos animais na arca, né? Aí uma das explicações era que, por exemplo, antigamente tinha um tipo de felino que depois derivou outros felinos, né? Por exemplo, antes tinha um tipo de leão que derivou o tigre, que derivou a jaguatirica, ou que tinha um tipo de jumento que derivou a outras raças de cavalos, né? Aí ele foi explicando. Aí, por exemplo, esses animais que eram gigantes, ele explicou quem disse que Deus trouxe eles já antes, né? Por que não trouxe ele como filhote? Nossa, é um vídeo muito legal, cara, que, tipo assim, vai quebrando todos os questionamentos que algumas pessoas têm, né? Sobre como que isso poderia ter funcionado na época. E é muito legal. Depois eu vou procurar esse vídeo e mandar para vocês. Acho que é interessante, já que a gente está lendo essa parte da Bíblia. Legal, legal. Tem essa questão do dilúvio também. Tem um documentário feito por geólogos, né? Que eles vão analisar a parede de alguns canyons, né? Por exemplo, no Grand Canyon. Tem alguns outros lugares, acho que no Brasil também tem alguns lugares, chapadas, né? Que tem um buraco na rocha, né? E aí eles conseguem ver a parede daquele ambiente, né? E aí eles estudam as camadas, porque a evolução da Terra são sedimentos de terra, né, que vão se formando, e eles conseguem olhar, analisar aquilo para ver a evolução do planeta, né? Como que os anos vão se acumulando, né? E cada parte dali é uma parte, né, da história ali do planeta, né? E aí eles começam a discutir porque eles começam a encontrar fósseis de dinossauro, fósseis de alguns animais, que se eles tivessem morrido de forma natural, eles teriam morrido e ficado na horizontal. E aí, aos poucos dos anos, iam sedimentando novas camadas de terra, novas camadas de solo, mas eles estariam na horizontal. E o que eles não entendem é por que que eles encontraram muitos desses animais na diagonal, na vertical, né? E o que eles entendem é que a única coisa que pode explicar eles estarem nessa posição é há um fenômeno abrupto na natureza que deve ter acontecido naquela época, que, que veio um montante de terra muito rápido. E a única coisa que poderia ter feito isso era um movimento de água muito grande. E eles estavam falando justamente sobre a possibilidade realmente do dilúvio, né? Os geólogos ali discutindo, né? Principalmente um dilúvio, algo, né, muito grande na Terra, que pudesse ter feito esse movimento. E quando eles comparam a altura do solo, é a mesma altura onde
animais estão lá, né, nessas inclinações verticais, a mesma época está registrada em outras regiões do mundo também. Então eles falam, olha, algo aconteceu muito forte no planeta todo, né, durante esse período aqui, né, na formação do solo aqui, é o que parece registrado ali, sabe? Então, assim, e não eram religiosos, né, não eram cristãos, não eram, né, eram geólogos, né, eram cientistas que estudavam solo, né, a geologia da Terra. É interessante, né? Eu tenho esse vídeo, depois eu vou mandar pra gente aí no grupo aí. Existe mais segredos entre o céu e a terra do que a imaginação, né? Do ser humano. Poderia ler Pode esse falar, último trecho Lucas. aqui? Acho que o Lucas pediu para eu mandar o link lá do vídeo. Eu vou mandar. É um vídeo bem legal. Eu vou ler esse 17 em diante aqui pra gente. Isso, lê aí para nós. O dilúvio. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra a arca. Porém, vogava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu, 15 covados acima deles. Prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. Apareceu toda a carne que se movia sobre a terra. Desculpa, pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, e tanto de ave como de animais domésticos, e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoavam a terra, e todo homem. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu. Assim foram exterminados de todos os seres que haviam sobre a terra, da face da terra, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. O que me lembra aqui também é esses 40 dias, né? É os 40 dias do deserto, né? 40 dias aqui que a humanidade passou para ser renovada, né? Esses 40 dias tem uma simbologia muito forte, né, na palavra, né? 40 dias que Jesus passou no deserto, né? E deserto 40 dias de significa luto, renovação, né? 40 anos no deserto. 40 anos no deserto. Ai, Como, como é metódico, né? No anterior aqui, né, Deus passando aqui, né, as medidas para Noé, falando até como untar as paredes ali, né? Imagina, né, se tivesse um furinho na parede. Então, o trabalho que Noé teve para fazer isso daqui, né? Uma obra de arte, né? sim, Para coordenar um projeto dessa magnitude aqui. Fala sobre o betume, né? então, o 21 fala que aspirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, de feras e de todo réptil que se roja sobre a terra, e todo homem. Tudo que tinha fôlego de espírito, de vida em seus narizes, tudo que havia no seco morreu.
porque esses 40 dias não tinha lugar para as aves pousar, né, meu? Então eles acabaram morrendo mesmo. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus. Foram extintos da terra e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Olha só, 150 dias Noé ficou dentro da arca, né? Cuidando desses animais, alimentando-os e sendo alimentado também. 150 dias, 5 meses. É bastante tempo, hein? É bastante tempo. E ali, a gente nem vai entrar em detalhes, né? Porque você ficar 150 dias dentro de uma arca, cuidando de bicho, é fácil não, cara. Alimentando aquela bicharada. Mas Deus tinha o controle de todas as coisas, né, varão? Se Deus enviou, Ele mesmo enviou cada casal de animal até a arca. Você vê, são animais de diversos tipos. Leão, onça, animais ferozes, né? E eles entraram de boa, como se fosse um cãozinho, né? E se deixaram ser dominados e adestrados praticamente, e cada um foi para um lugar e ali ficaram em paz entre si. É porque Deus estava no controle, e Deus está no controle de todas as coisas. E nada acontece nessa terra sem que haja, sem que a mão de Deus esteja sobre ela. Eu creio assim, amados. Eu creio assim. A nossa mente, o nosso cérebro, ele não tem capacidade de entender, né? Como o Lucas mesmo estava falando aqui. Eram tantos animais, tantos, que a gente fica imaginando como é que entrou tudo lá. Mas a mesma coisa Deus multiplicou. 7 pães, 5 peixinhos, 2 peixinhos e cinco pães para mais de 5.000 homens, sem contar as mulheres e a criança. Ele multiplicou, deu graças a Deus, levantou o céu e transformou. Ainda sobrou 12 cestos. Então, Deus é o Deus de tudo, é o que multiplica todas as coisas. Então, nós temos que entender que existe algo sobrenatural que exerce um domínio sobre tudo. E as pessoas ainda duvidam ainda, sabe? Está escrito aqui, ó, para ninguém questionar. As pessoas ficam procurando pelo em ovo. Não, está aqui, ó. É pela fé. É pela fé. Você tem que entender que é pela fé. E o que foi dado aqui, o que está escrito aqui, é o que nos é revelado, e é com isso aqui que nós temos que nos contentar. Não adianta você ficar, sabe? Mas como é que pode? Não, nós não podemos questionar nada, varão. Ou você crê ou você não crê. Entendeu? Ou você crê ou você não crê. Como é que, como é que Jesus fez os milagres? Uma mulher que andava
corcunda há anos, de repente seu corpo ficou normal. Aquele rapaz que tinha o pé torto, Jesus curou de uma hora para outra, pegou o pé do cara e colocou no lugar. A perna, hoje em dia, eu já vi milagres, amado, na igreja. Já presenciei, já me contaram. O cara tinha uma perna mais curta que a outra. E, de repente, o pastor orou e a perna do cara ficou do tamanho da outra, do nada. Então, são coisas que não tem explicação, amados. Ele vive. É isso que eu creio. Ele vive. E está entre nós. Ora, os milagres acontecem quando a fé é exercitada, Fábio. Quando nós exercitamos a nossa fé. Se você está no templo, e ali, se a palavra de Deus fala que onde estiver dois ou mais reunidos no nome dele, ele está no meio de nós não podemos ter dúvida disso. Se ele falou, ele está. Se a Bíblia, esse livro sagrado aqui, ó, nos diz que ele é a palavra de Deus, se nós abrirmos ele com fé, alguma coisa tem que acontecer. O milagre acontece, é pela fé. Então nós não podemos duvidar, amados. Temos que estar sempre, sabe, firmes nas promessas. Porque foi isso que Deus preparou para nós. Foi esses ensinamentos que Deus nos deu. Foi essas afirmativas que Deus liberou para nós. Não adianta a gente querer aprofundar naquilo que não está aqui, que a gente não vai encontrar. Pelo contrário, a gente vai até se perder. É como se a gente estivesse num caminho e quisesse procurar uma alternativa. Não. Nós temos que seguir esse caminho aqui. Não procure alternativa, não, que você vai se perder. É o que geralmente acontece com as pessoas, sabe? Que aprende o evangelho, entra no evangelho e começa a questionar, né? Aquilo que eu falei no início. Por que eu vou questionar a situação financeira de fulano, de Beltrano, de Ciclano? Não tenho, não cabe a mim. Por que fulano, sabe? Não cabe a mim. Não cabe a mim julgar ou, ou saber para onde é que vai ou deixa de ir. Sabe? Cada um vai dar conta de si a Deus. Então nós temos que olhar para dentro de nós, amado. Temos que olhar para dentro de nós e ver aquilo que nós devemos fazer. E seguir em frente. Porque é isso que Deus quer de nós. Ah, eu tenho certeza que é Deus que coloca, é Deus que dá, é Deus que tira, entendeu? Ele tem o controle de todas as coisas. Eu, eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. Barão, eu já contei o testemunho para vocês aqui e vou voltar a lembrá-los. Eu sou um ser humano como outro qualquer. E na minha inocência, na minha pequenez, no momento de dificuldade, eu falei com Deus, em pensamento. Eu não abri a boca, em pensamento eu falei com Deus. Falei, Senhor, eu preciso do esmeril, e eu não tenho condições de comprar esse esmeril. Eu não falei, eu pensei, eu falei, ó, Senhor, eu não vou falar porque eu não quero que o inimigo ouça. Eu ainda falei assim com Deus, eu não quero que o inimigo ouça, que é para que eu não tenha dúvida de que o Senhor existe. Mas eu sei que aqui em Diadema, nesse lugar aqui, tem alguém que tem um esmeril usado e quer vender. Mas essa pessoa não me conhece. Eu também não conheço ela, Pai.
Mas o senhor sabe, o senhor conhece, sabe que existe essa pessoa. Olha só que conversa essa minha com Deus, em pensamento. Se o senhor for realmente comigo, que nem o senhor disse que é, pai, que essa pessoa venha até mim, que eu encontre com ela. Como é que você faz um pedido desse para Deus, varão? Fala para mim. Como é que você põe a Deus em prova dessa forma? Em pensamento. Falei, Senhor, eu não tenho condições de comprar esse esmeril novo. Mas eu sei que aqui na cidade, aqui em Diadema, alguém tem um esmeril usado e quer vender. E não me conhece, pai. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Que essa pessoa, pai, se apresente a mim, pai. Olha só, varão. O sol não se pôs, Fábio, Ruth, Tamires. Apareceu na minha loja um cidadão por volta das 4:30 da tarde e falou assim para mim, olha, ô moço, eu estou viajando para a Bahia, estou mudando para lá, e lá a força é 220. Eu tenho um esmeril usado e eu estou vendendo. O senhor não quer comprar, não? Rapaz, quando aquele homem terminou de falar, as lágrimas pularam dos meus olhos. Comecei a chorar. E o homem ficou sem entender. E eu não perguntei quantos que era, ele mesmo falou. Eu estou vendendo baratinho. Eu vendo por 30 reais pro senhor. Desse jeito, Marão. Desse jeito. Eu fiquei assim, cara, fiquei sem palavra. Como é que eu posso, irmão, diante de um testemunho desse, ignorar que existe um Deus invisível, que eu não vejo ele, mas ele existe porque ele me ouviu. Ele me ouviu. Ele me ouviu. Ele atendeu o meu pedido. Ele se mostrou para mim que ele existe. E que ele é onisciente, onipresente, que ele sabe de todas as coisas. E que não precisou eu falar. Ele ouviu o meu pensamento. E ele atendeu o meu pensamento. Como é que se explica isso? Eu vivi esse milagre. Estou passando para vocês, para que vocês entendam de que não podemos, de forma alguma, ter certeza de que ele nos observa. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe do que precisamos. E ele atende aos nossos pedidos de acordo com a sua vontade. Portanto, amados, não vamos julgar ninguém. Não vamos. Sabe, o Fábio, eu vou contar para vocês o que ouvi ontem. O cidadão, veja bem, olha só, uma mulher teve um problema com o carro no, no, num determinado lugar, perto de um farol. E, e o carro não pegava, e a pessoa precisava de ajuda. E passou uma pessoa e não tinha como encostar o carro para fazer uma chuta ali, porque ia atrapalhar o trânsito, a rua era estreita. Então ele pegou e fez a manobra e colocou o carro de frente com outro carro, na contramão. E fez uma chupeta e o carro da mulher pegou. E quando o carro da mulher pegou, ela imediatamente saiu, agradeceu e foi. E aquele homem tinha pegado lá o chicote, lá o negócio, estava colocando dentro do carro, quando passou alguém e gritou e xingou. Aí, seu maluco, como é que você para na contramão? Você é louco, rapaz? Seu idiota! E xingou aquele homem. E aquele homem olhou para ele assim, não falou nada.
Quer dizer, ele fez o bem para aquela pessoa e foi xingado. Por quê? Porque aquela pessoa que xingou ele também não sabia o que, o, o que ocorreu ali antes. Então, meus amados, nós, seres humanos, nós estamos sempre prontos, né, a falar mal, a julgar, a condenar, mas a gente não sabe, amados. Por isso que nós devemos, sabe, nós devemos estar sempre, olha, quanto menos você abrir a sua boca para falar, quanto menos você julgar os outros, você está fazendo certo. Porque a gente não sabe o que ocorre na vida de uma pessoa, por que aquela pessoa está passando por aquilo, por que aquela pessoa está numa situação difícil, por que ela está numa situação boa. Não nos cabe julgar, não nos cabe, sabe, definir a situação do outro, porque nós não sabemos de nada. É Deus que sabe de todas as coisas. Portanto, amados, sejamos pacíficos, preponderantes, atuantes, mas para o bem, para o bem. E aquilo que a gente fizer para o bem, amados, não importa o que os outros pensam de você, pensam de mim, não importa. Só Deus sabe de cada um de nós. Só Deus sabe das minhas lutas, dos meus problemas, das minhas provas. Só Deus sabe. Não adianta eu explicar para você. Ah, eu estou assim, eu estou assado, mas só Deus sabe. É assim que é. Amém? Glória a Deus. Você, vai, brother. Obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia. Bom dia, bom dia. Silmara, eu queria falar que, assim, evento de injustiça, a gente vai ter a oportunidade de passar todos os dias. E então, a gente tem que estar forte em Cristo para poder esse evento de injustiça não se tornar uma dor, sabe? Porque uma vez que esse evento de justiça se tornar uma dor, você vai querer, não digo vai querer, mas a pessoa pode transformar esse evento de justiça em mágoa e, e depois de uma mágoa pode ser transformado em uma ressentimento. Ah, minha garganta tá ruim, desculpa. Ahn, então, mas se a gente tem Deus, todo evento de injustiça com Deus é transformado em bênção. É mais fácil, você tem mais leveza para ver as coisas e, e você encontra a saída. Então, por isso, o nosso foco não deve ser desviado. Tem que estar sempre nele, porque às vezes, mesmo quando você tem Deus, você desvia o foco, como Pedro fez.
Pedro, quando estava no barco e Jesus estava vindo, a tempestade estava lá. E Jesus estava vindo andando nela. Mas aí ele viu Jesus e ele creu. Ele creu em Jesus que ele podia ir onde Jesus estava quando Jesus chamou ele. E ele foi. Só que quando ele foi, ele estava focado olhando para Jesus, mas de repente ele olhou a tempestade. E quando ele olhou a tempestade, ele tirou o foco. E quando ele tirou o foco, ele afundou, certo? Então, vamos manter o foco nele, que não importa, seu Mário, as dificuldades que nós estamos nelas. Todos estamos. E se nós deixarmos o olho de fora ver, o olho de fora não sabe de verdade o que está passando. Como o senhor deu aí o exemplo do carro. A pessoa que passou ali e gritou, ela não sabia que aquela pessoa tinha acabado de fazer um ato de amor ali e ajudado. Mas foi fácil para ela julgar que a pessoa que estava lá estava na contramão, estava errada, porque ele não viu toda a foto, ele não viu toda a situação. Então, o que a maioria faz é isso, é julgar. E aí aquela pessoa que estava ali naquele momento se sente injustiçada. E se ela não tiver focada, ela não vai levar bem para frente. Então, vamos pedir para Deus para que a gente foca, para estar todo dia focado. Desculpa, estou falando muito aqui. Mas Não, Ruth, pelo amor de Deus. Olha, eu gosto de ouvir, pode falar, filho. Deus pelo esse eu, momento para você falar. eu, eu aprendi que quando você está focado, as coisas dão mais certo, você não importa com o que o outro falou. Então, eu só queria dizer isso hoje, que se a gente focar nele e manter os olhos nele, não olhar para a tempestade, sabe, a nossa vida vai se tornar mais leve, sabe? Eu podia dar Não é? mais exemplo, mas eu preciso ir. Mas era isso que eu queria dizer, que ontem também eu aprendi que, assim, a Bíblia, a gente fica estudando e procurando por que isso, por que aquilo, o que que aconteceu aqui, por que isso foi assim, e a gente procura tanto saber mínimos detalhes. É bom, é curiosidade, mas se você for estudar, segundo o que eu ouvi ontem, né? Se você for ver, a Bíblia é o reino de Jesus desde o começo até o fim. E se ela é o reino e o rei é Deus e Jesus e o Espírito Santo, é como o pastor ontem falou que quando Jesus voltou, ele deixou o reino dele para nós cuidarmos, como um pai que é um rei e depois passa para o filho o reinado igual como, entendeu? E aí o filho tem que reinar porque Sim, aquele reino tem que continuar. Então, ele falou que a Bíblia o tempo todo vai estar te mostrando isso para você reinar, que as coisas são simples, nós que complicamos. Então, é, devemos olhar por um jeito simples, focar, e assim a vida vai ser mais fácil. Então, não é? tem muitas conclusões, mas eu não tenho mais tempo para mim falar, mas era isso. Fica triste não, seu Mário. Olha, não importa o que o senhor está passando, foca naquele que é capaz de te mostrar o caminho, naquele que te dá a direção, tudo vai ir bem. Sei que o senhor pode falar, é fácil falar quando a gente está em dificuldade, a gente às vezes não consegue ver a saída, a solução, mas a solução é focar em quem tem a saída, é focar em quem pode te dar a vitória. Então vamos focar nele. É verdade. É isso que eu estou fazendo.
A minha esposa mesmo falou para mim, olha, não esquenta a cabeça, não, deixa, fique em paz, Deus está no controle, fique em paz, não fique triste, não quero falar, né, mas não é fácil, não. Mas a gente tá firme, a gente tá contente, a gente tá alegre, a gente tá passando pelas provas e dando glória a Deus, porque a gente tá nessa situação aí, a gente depositou a confiança nele, ele sabe todas as coisas, né? Sabe todas as coisas. Eu não vou questionar mais, não vou mais. Ele sabe, ele sabe, ele sabe, não preciso falar, ele sabe. Olha, o tempo passou, já é 8h05, você tem que trabalhar, Ruth, Deus te acompanhe. Foi bom ouvir sua voz. Também estou indo, Amigos, hoje, tomara. Hum? Deus te deu um dia lindo de vitória, viu? Amém, recebo, em nome de Jesus. Tá bom? Tamires, quer falar alguma coisa? Lucas? Se não puderem falar, se alguém quiser orar aí para encerrar, Tá tudo ok, graças a Deus. Tô um pouco alado daqui, meu celular descarregou todo, aí tá aqui no carregador, eu só tô escutando. tá bom, filha. Tá bom. Vou orar aqui pra gente. Vou agradecer também, porque nós oramos esse dia pela minha mãe. Ela foi no médico na sexta-feira, fez um monte de exame. E graças a Deus o médico falou que tá tudo bem com ela. Dona Marlúcia, Glória a Deus. ô glória. Não esqueci dela não, varão. Eu orei por ela. Esses dias que você estava ausente aqui, nós oramos por ela, eu, Dona Marinete, a Tamires. A gente Eu não vi as esqueceu dela, orações. não. Eu vi as orações. Agradeço. Assisti os devocionais aqui. E agradeço. Pai amado, Senhor Jesus Cristo, Senhor. Oh, meu Pai. Como nós necessitamos de Ti, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por cada palavra derramada, Senhor. Obrigado, Pai, por cada graça, Senhor, por cada benção que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada revelação, Senhor, pelo seu carinho, Pai, pelo seu colo, Senhor, pelo abrigo seguro, Pai, que o Senhor nos dá, Senhor, pelo ar que respiramos, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, por tudo que o Senhor tem nos ensinado, Senhor, por todas as revelações, Senhor, toda a proteção, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, pela vida de cada irmão aqui, Senhor. Obrigado, Pai, por cada testemunho, Senhor. Por cada ação, Pai, que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Obrigado pela sua misericórdia, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por tudo, Senhor. Por quebrar a nossa incredulidade, Senhor. Por nos fortalecer, Senhor, dentro da nossa pequenez, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pelo milagre da vida, Senhor. Obrigado, Pai, pela essa oportunidade, Pai. Estamos aqui respirando, Senhor. Saúde, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por cada momento, Senhor. Com os nossos familiares, com as pessoas que a gente ama, Senhor. Obrigado pelo seu cuidado, Senhor. Obrigado, Pai, por se apresentar todos os dias, Pai, dos pequenos detalhes, Senhor. Mostrar, Pai, que o Senhor está presente, Senhor. Lembrar de cada um de nós, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pela vida do seu Mário, Senhor. Obrigado pela vida da Ruth, Senhor, da Tamires, do Lucas, Senhor. Da Marineide, Senhor, de todos os outros irmãos, Pai, do James, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pela sua presença, Senhor. Obrigado, Senhor. Gratidão, Pai, por tudo, Senhor. Por tudo que você tem feito em nossas vidas, Senhor. Que nós possamos, Pai, honrar a Ti, Pai. E toda honra, toda glória sempre seja sua, Senhor. Obrigado, Pai. Que continue, Pai, abrindo as portas da nossa vida, Senhor. Que nós possamos, Pai, cada vez mais ter revelação, Pai, de quem é Ti, Senhor. Que nós possamos nos aproximar de Ti, Senhor.
nós possamos, Pai, mantermos nosso bom ânimo, Senhor, diante das nossas dificuldades, Pai, crendo, Senhor, que o Senhor pode, Pai, e que tem um porquê para cada coisa, Pai, que o Senhor faz na nossa vida, Senhor. Obrigado, Senhor. Nos perdoa, Pai, pelas nossas fragilidades, Senhor, pelas nossas fraquezas, Senhor, pelos nossos pecados, Senhor. O Senhor continue nos abençoando, Pai, e trazendo o seu cuidado sobre nossas vidas, sobre a nossa casa, Senhor. Abra as portas, Pai. Abra as portas, abra os nossos caminhos, Senhor Jesus. Traga revelação, Pai, por onde devemos percorrer, Senhor. Nós sabemos, Pai, que o caminho é Ti, Senhor, que nós não desviemos nem para a direita nem para a esquerda, Pai, que nós seguimos retos em Sua direção, Senhor, a todo momento, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pelo presente que o Senhor deu, Pai, sobre a saúde da minha mãe, Senhor. Obrigado, Pai, por cuidar dela, Senhor. Obrigado, Pai, por preservar, Pai, a integridade dela, Senhor. Restaurar, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Nós oramos aqui, nós pedimos, Pai. Eu sei, Pai, que o Senhor faz, Pai, o Senhor fez, Senhor. Obrigado, Senhor. Peço a Ti, Pai, que o Senhor olhe pela vida do meu cunhado Nino, Senhor. Olhe pela saúde dele, Pai. Restaura, Pai, cada célula do corpo dele, Pai. Tira ele daquela cama, Senhor. Faça, Pai, restaura cada vez mais, Pai, que ele possa, Pai, restituir toda a saúde dele, Pai. Saúde mental, física, Pai, emocional, Pai. Espiritual, Pai. Que eu faça mover sobre a família dele, Senhor Jesus Cristo. Que eu levante aquele homem daquela cama, Pai. Que ele saia fortalecido, Pai. Fortalecido em Ti, Senhor. Que o Senhor entre, Pai, no coração daquela família, Pai. E transborde, Senhor. Transborde seu amor, Senhor. Faça o seu mover. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, em nossas casas, Senhor. Que o Senhor cuide, Pai, de cada família, Senhor, em necessidade, Pai. Que o Senhor atenda, Pai, cada desespero, Senhor. Cada emoção, Pai, cada sentimento, Senhor Jesus, que você esteja presente, Pai, em todos os momentos, Pai. Que nós não tenhamos nenhum momento de revolta, Senhor, de rebeldia, Senhor, mas de amor, de fraternidade, Senhor. Que nós possamos caminhar contigo, Pai, a todo momento, Senhor. Obrigado, Senhor. Gratidão, Pai. Em nome de Jesus te agradeço, Senhor. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando, para ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.